Hoje eu vim trazer a reflexão para a nossa vida sobre a vida de um jovem, em que nós vamos aprender sobre a luz de Deus em nós, os efeitos que a luz de Deus traz para a nossa vida. Vamos comentar um pouco sobre a história de um jovem, José e seus irmãos. José, ele era um jovem que o seu pai Jacó amava ele mais do que os seus irmãos. Amava ele mais do que os outros. E os seus irmãos, eles começaram a ter inveja. Eles começaram a se incomodar com isso. Eles não gostavam dessa situação. Mas sabe por que Jacó ele gostava mais de José do que dos outros irmãos? Porque José ele tinha um caráter. Porque José ele era diferenciado dos seus irmãos. Porque as suas atitudes, as suas ações eram diferentes das dos seus irmãos. Porque ele era um jovem de caráter bom. Porque José ele tinha a luz de Deus sobre a sua vida. Porque José ele tinha o caráter de Deus sobre a sua vida. Porque ele era diferenciado e se incomodou seus irmãos. Jacó ele amava mais José porque José ele era responsável. Porque José ele era obediente. Porque José ele era um filho que buscava de toda maneira de agradar o seu pai. Ele era um filho que não queria decepcionar o seu pai. Ele era um filho obediente. E tudo que Jacó mandava ele fazer, ele fazia. Ele não se desviava nem para a direita nem para a esquerda, não. Ele seguia certinho o que o seu pai mandava. Já os seus irmãos, eles só trouxeram decepção para Jacó. Os seus irmãos, eles eram irresponsáveis, bagunceiros, desobedientes. O testemunho deles não era bom, mas José ele tinha um bom testemunho. Porque José ele tinha a luz de Deus na vida dele. E essa luz começou a brilhar forte demais e começou a incomodar os seus irmãos. Porque José não era como eles, porque José era diferente. Porque Jacó amava ele mais do que todos os outros filhos. Por que será?